Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Me chamo Vitória Salles, sou aluna da UES. Essa é a disciplina Prática como Complemento Curricular de Mecânica, com o professor Alexandre Gonçalves, mais conhecido como Agopim, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio e elasticidade, tá bom? Quando eu comecei a pensar sobre como fazer esse trabalho, sobre como organizar os slides, sobre quais exemplos usar, eu pensei muito em usar de uma forma bem dinâmica, bem tranquila, porque assim, chega a ser bagunçado eu falar para uma pessoa que existe equilíbrio estático, dinâmico, estável, instável e indiferente. Porque a maioria das pessoas tem uma ideia de que para você estar em equilíbrio, você só tem que estar parado e não cair. Esse é o equilíbrio. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto e sobre as formas de transmitir, e eu tenho muita preocupação em transmitir, porque eu estou fazendo licenciatura. Então, eu percebi muito no meu ensino médio que alguns professores tinham conhecimento enorme, mas retinham, eles não tinham facilidade em transmitir, ou eles transmitiam usando palavras muito difíceis, que para eles eram palavras simples, mas que para pessoas do ensino médio já não era. E eu tenho muito essa preocupação, porque apesar de eu apresentar esse trabalho para uma turma de quarto, quinto semestre de licenciatura em física, e para o professor Agopim, que também tem uma bagagem de conhecimento enorme, um dia eu vou apresentar para uma pessoa de supletivo e a galera do supletivo já se acha já tem uma grande dificuldade em aprendizagem, porque eles não se acham capazes. Muitos não acham mais que conseguem aprender, porque já estão com idade avançada, já estão fora da faixa etária. Então tem que ter todo aquele cuidado de como transmitir o conhecimento, de fazer o estudo ser gostoso, de aprender, de despertar a curiosidade, de dizer que apesar de equilíbrio não ser só você ficar parado e cair, de ter várias ramificações, mas que é algo tranquilo e já é algo que você saiba, porque a gente já tem um conhecimento prévio de equilíbrio. Quando eu perguntei para minha mãe, que é uma pessoa que nunca pesquisou o conceito de equilíbrio, que nunca estudou sobre equilíbrio, mas que tem um conceito pessoal, um conhecimento prévio sobre isso, ela me disse: olha, equilíbrio é você estar parado e não cair. E ela tá certa. Equilíbrio é isso, é você estar parado, não cair. É o equilíbrio estático. Mas também tem outros tipos. Então, não é porque ela não sabe que tem o equilíbrio dinâmico que ela não sabe sobre equilíbrio. Porque ela sabe que quando você está andando em uma bicicleta, você não cai, que você está em equilíbrio. E para você ter esse equilíbrio, você tem que estar em movimento. Isso ela sabe, ela só não sabe que nome a gente dá isso. A gente dá o nome de equilíbrio dinâmico. E aí a gente fala sobre as ramificações depois de mostrar os conhecimentos prévios para ficar bem tranquilo. E eu também escolhi fazer uns exemplos do cotidiano, trazer uns exemplos bem simples, exemplos daqui dentro de casa mesmo, para fazer ficar cada vez mais tranquilo, né? As condições para ocorrer um equilíbrio são velocidade constante e ausência de aceleração. Na física, o equilíbrio acontece quando o movimento de um corpo e a energia interna dele não se alteram em intervalo de tempo. E aí a gente vai começar por equilíbrio estático e dinâmico, onde no equilíbrio estático é um estado estacionário, quando o objeto está em repouso sobre uma superfície em posição de equilíbrio e, portanto, a velocidade do objeto é nula. E no equilíbrio dinâmico, a velocidade do objeto é constante. Sendo assim, o corpo realiza movimento retilíneo uniforme. E por percorrer a mesma distância em intervalo de tempos iguais, a aceleração é nula. Então temos que no equilíbrio estático, o objeto está em repouso, e no equilíbrio dinâmico, o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Aqui nós temos duas imagens como exemplo, tá? E nós podemos notar que esteja algum tipo de equilíbrio nessas imagens. Como que a gente pode caracterizar? Como equilíbrio estático, as duas, como equilíbrio dinâmico. Eu adoraria interagir, né? É até estranho para mim fazer perguntas para uma tela esperando a resposta, mas o professor vai apresentar para a turma e vai ficar gravado e depois eu vou ver se vocês têm alguma dúvida e aí eu posso responder até no grupo. Então, na primeira imagem,
Temos muita coisa, né? Temos fotos, temos lâmpada, mas vamos adotar só alguns objetos aí, tá bom? Então vamos assim, vamos adotar a mesa como uma superfície equilibrada. E como a gente sabe que ela está equilibrada? Porque se a mesa não tivesse equilibrada, a pera iria rolar e iria cair. E temos também a luninha. Luninha está em movimento e a gente consegue notar isso porque ela está batendo palminhas. E quando a gente tira uma foto e a pessoa está em movimento, a foto sai borrada, né? Então temos aqui luninha em movimento, temos a mesa equilibrada e temos uma pera sobre a mesa, a pera em repouso. Pronto, aqui nós também temos um círculo, né? Nesse círculo a gente observa a pera e a mesa. Nesse ciclo nós temos duas forças. Nós temos a força P, que é exercida pela pera sobre a mesa, e temos a força normal, que é a força que a mesa exerce sobre a pera, tá bom? Então nós temos que Luna está em movimento e ela é o referencial para a pera, porque a pera está em repouso referente à Luna sobre a mesa equilibrada. Então nós temos o quê? Equilíbrio estático, porque no equilíbrio estático o objeto está em repouso sobre uma superfície de equilíbrio. Nós temos aqui também um carro. Na segunda imagem nós temos um carro. Vamos considerar que ele esteja em movimento, tá bom? Adotando que o carro está se deslocando com velocidade constante e em trajetória retilínea, a gente vê que ele está em equilíbrio dinâmico, porque se encaixa perfeitamente na definição, né? Então, nós temos luninha em equilíbrio, aliás, primeira imagem em equilíbrio estático e a segunda imagem representa o equilíbrio dinâmico. Aqui no equilíbrio estável, fala que se um objeto, após ser afastado da sua posição de equilíbrio, voltar para ela, ele possui um equilíbrio estável. Mesmo que afastamos aquele objeto do seu ponto inicial, ele tende a voltar, né? E temos também o equilíbrio instável, que fala que se um objeto, após ser afastado de sua posição de equilíbrio, continuar afastando-se cada vez mais, dizemos que o equilíbrio é do tipo instável. E isso acontece com corpos que possuem seu centro de massa acima do ponto onde estão suspensos. Temos o equilíbrio indiferente, que fala que quando um objeto é deslocado e mesmo assim ele permanece em equilíbrio em uma nova posição, o equilíbrio dele é indiferente. Agora nós vamos para exemplos, bem do cotidiano mesmo. Vamos começar por esse primeiro exemplo. Vou dar play. Perceba aqui o movimento. Esse brinquedo, ele é chamado de João Teimoso. E ele se encaixa muito bem no exemplo, porque aqui, ó, a gente percebe que ele tá parado, Luninha vem, desconta uns estresses nele, ele sai do lugar e depois ele volta. Ó, ele sai do lugar, depois volta. Então, nós temos que ele é um equilíbrio estável, né? Temos aqui slackline. Eu acho que o nome dessa corda é slackline. Eu não lembro muito bem. Era muito comum ver na Praça do Leão, antes da pandemia, né? Tinha um rapaz, Rafael, que ele sempre estava com slackline. Ele amarrava no poste e na árvore. E é muito comum a gente ver em praias, né? Nessa imagem, o rapaz sentou. E quando ele sentou, eu subi. E ali era bem mais fácil me manter equilibrada quando eu estava perto dele, onde a corda não se mexia tanto, não pendia tanto. E aí, quanto mais eu ia andando, mais equilíbrio eu ia perdendo. E isso porque o meu centro de massa, deixa eu voltar aqui, pronto, é o equilíbrio estável, né? Essa segunda imagem, onde eu estou andando no slackline. E perceba que perfeitamente se encaixa com a definição. Porque o meu centro de massa estava acima do ponto do slackline, que era onde eu estava em cima, né? E no equilíbrio estável, diz que se um objeto, após ser afastado de sua posição de equilíbrio, continuar afastando-se cada vez mais, dizemos que o equilíbrio é instável.
Então, lembra que eu falei pra vocês que quando eu tava perto do moço, era muito mais tranquilo me manter equilibrada, sem cair? E quanto mais eu me afastava dele, mais eu sentia dificuldade? É justamente isso que acontece, é o equilíbrio instável. E temos aqui um exemplo de equilíbrio indiferente. Nossa pera, novamente. Se eu pegar essa pera e eu colocar ela 10 centímetros para a esquerda, ela vai continuar da mesma forma? Equilibrada, em repouso? Ou ela vai cair? Não, ela vai continuar da mesma forma, né? Se eu pegar ela e eu colocar no início da mesa, do outro lado da mesa, da mesma forma, no meio da mesa, da mesma forma. Independente de onde eu colocar essa pera, se for em uma superfície equilibrada, ela vai continuar em repouso, vai continuar equilibrada, ela não vai cair. E esse é um exemplo de equilíbrio indiferente. Independente de onde eu coloco o objeto, independente da posição, ele continua em equilíbrio. E se encaixa perfeitamente na definição de equilíbrio indiferente. Porque fala que quando o objeto é deslocado e mesmo assim permanece em equilíbrio, ele é indiferente. Agora temos lei de Hooke. A lei de Hooke, ela recebeu essa homenagem devido ao cientista inglês, o Robert Hooke. E aí, ela é a lei da física que relaciona a elasticidade de corpos que servem para calcular a deformação causada pela força que é exercida sobre um corpo. E a fórmula é F igual a K vezes ΔL, onde F significa a força que é aplicada sobre um corpo elástico, K significa a constante elástica e ΔL significa a deformação. E aqui a gente tem a observação de que a variação da deformação sofrida pode ser indicada por X, tá? Aqui a gente tem ΔL igual a L menos L0, onde ΔL é a deformação da mola, L é o comprimento final da mola e L0 é o comprimento inicial da mola.